pessoal, tudo bem? Tentei fazer em vídeo, eu fiz até o vídeo, mas começou a travar. Eu vou até fazer um print para vocês verem, daí resolvi fazer só áudio mesmo para ficar mais fácil, tá? Bom, a aula de hoje é sobre o sistema tegumentar. Vamos lá? Então, o sistema tegumentar ele é formado por pele e seus anexos, né? Que são pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e unhas. Então, a pele tem a função de proteção contra lesões externas, né? Lesões químicas, lesões físicas e lesões causadas por microbiológicos, né? A pele também tem a melanina, que serve como proteção, né, contra os raios ultravioleta. Também tem a função de proteção imunológica, o que acontece? As células do humoral são capazes de controlar as infecções da pele e também inibir o desenvolvimento tumoral, né? Também ela tem a função de produção de estruturas queratinizadas, como a unha, o pelo, camadas córnea, que colaboram com a proteção, né, que nem falei acima, né, novamente, e lesões, frio, temperatura. A pele tem a função de termorregulação, que é pela sustentação do manto piloso, que vai regular essas temperaturas, né, temperaturas dos vasos sanguíneos, então ela serve como termorregulação. E é um grande reservatório, né, de estocar água, eletrólitos e vitaminas. Falando de vitamina, também responsável pela produção da vitamina D, que causa ativação cutânea dela para ser usada pelo organismo, né? Então, a vitamina D tem N importâncias, tem vários benefícios, tanto para a saúde animal quanto a nossa saúde também. É muito importante a gente adquirir a vitamina D. Como eu falei aquela vez na aula anterior, tanto a vitamina D causada pela radiação, né, pelos raios solares, como também por alimentos, né, que temos vitamina D também. E a pele é o maior órgão do corpo, isso mesmo, a pele é o maior órgão do corpo e ela é formada por grupos de tecidos, né? Então, para quem não sabia, a pele é um órgão também. A função da pele também em algumas espécies, que é a função de trocas gasosas, isso mesmo, ela ocorre principalmente em anfíbios, por exemplo, que causa uma respiração denominada como respiração tegumentar ou respiração cutânea, que ocorre na superfície do corpo do animal por meio da pele. Então, as trocas gasosas ocorrem por difusão e ela é importante para a pele porque sempre vai deixá-la úmida, né? Para que eles consigam fazer o processo que aconteça de maneira adequada. Então, cada espécie tem uma função, a pele tem uma função. Já no anfíbios, quer deixar a pele sempre úmida. E a pele, ela possui camadas, né? São 3 camadas, a camada epiderme, a derme e a hipoderme. A camada epiderme é uma camada mais superficial da pele, que ela tem contato diretamente com o meio externo, né? Formada por tecidos epiteliais estratificados, pavilomatosos e queratinizados. Então, o epiderme tem a função da barreira, né, contra micro-organismo e absorção de raios ultravioleta, né, então providenciado da radiação, e evita a perda de água. Já a epiderme possui camadas, vou falar algumas camadas, como por exemplo a camada basal, que é a mais profunda, né, constituída por 2 tipos de celulares, que são células basais e melanócitos. A camada espinhosa, que é a região coberta por pelos, formada por uma ou mais camadas, como por exemplo a região do coxim nasal. E a camada córnea, que ela é mais externa da epiderme, composta por queratinócitos, né? E também tem a camada queratinócitos, tá? Desculpa. Tem a camada granulatosa também, que é essa camada. Deixa eu pegar camada granulosa, a camada córnea, tecidos mortos, né, que ficam descamando na pele, que é normal, camada basal e aí depois vem a derme. Falando na derme, a derme é um tecido conjuntivo onde se apoia na epiderme. Então, a derme ela fica bem
apoiada na epiderme, que ela tem função. Qual que é a função da derme? A derme tem a função de nutrir a epiderme, ela tem vários vasos, nervos, glândulas, folículos pilosos, e receptores também, né? Então ela tem a função de garantir a elasticidade e resistência da pele. Então, ela é rica em vascularização, ela é responsável ainda pela nutrição, né, que nem eu falei, da epiderme, e também pela oxigenação dela, né? Então, ela é muito importante. E a hipoderme, que é a última camada, a hipoderme ela é formada por tecido conjuntivo frouxo que se une com a derme, com os órgãos profundos. Então, ela permite o deslizamento da pele. É através da hipoderme que a gente faz uso de medicações, né? Na epiderme, a gente levanta a epiderme, então ela é responsável naquela região que a gente faz a aplicação subcutânea. E uma pergunta que todo mundo faz, que eu tenho certeza. Os animais suam? Vocês sabem responder se eles suam? Os seres humanos sabemos que eles suam porque eles possuem cerca de milhões de glândulas sudoríparas, né? Que elas que são responsáveis pela liberação do suor. E o animal? Ele faz a transpiração? Faz igual um homem? Os animais possuem glândulas sudoríparas, mas não em grandes quantidades, né? Como o ser humano. Eles que são responsáveis por suor, composto por águas e sais, que realizam a termorregulação. Mas poucos mamíferos têm essas glândulas sudoríparas, né? Alguns falam que o cão não tem, depois falam que tem. Então a gente já sabe que o animal tem, porque a gente tem provas de que ele tem. Diferente do equino, que o equino tem as mesmas quantidades, parecida com o do ser humano, porque animais equinos que são em corrida, né, que fazem essa termorregulação, eles suam bastante, então ele tem que transpirar. Então, diferente do cão. O cão, ele localiza glândulas sudoríparas no focinho, no nariz, no coxim, porque eles secretam substância aquosa que mantém o local sempre úmido. E gatos são mais resistentes. Eles têm também no coxim, mas são muito mais resistentes ao calor do que o cão. E o cão também, ele fazem a troca, né, essa eliminação através da boca também. Já perceberam quando eles ficam com a boca aberta? Então, eles fazem essa expulsão do calor. E a glândula sudoríparas, existe a glândula sudoríparas etriquiais, né, que são presentes no pelano, abaixo da glândula sebácea, que exerce a função de antimicroorganismo, e também a liberação de feromônio, que é muito importante também. O que são feromônios? Feromônios são substâncias químicas que são liberadas pelo animal, principalmente fêmeas liberam essa substância química, são mensageiros relacionados à sexualidade, né? Mas esse feromônio, cada espécie, eles vão liberar. Por quê? Uma cadela libera o feromônio enquanto está no cio para chamar a atenção do macho, né? Imagine se ela libera um monte de outras espécies querendo atrás dela. Então, é mais relacionado o feromônio por sexualidade. E a glândulas sudoríparas acriquiais, que encontradas no coxim, palmo plantar, lembra? Palmar, região palmar, que é do torácico, e plantar, que é do pélvico, presentes em animais domésticos. E glândulas sebáceas, elas produzem sebo, a glândula sebácea, que são responsáveis pela lubrificação da pele e do pelo, e favorece a disseminação do suor e marcação de território também. São presentes em toda a pele, em exceção dos coxins e no plano nasal, que elas não têm. E elas sofrem também influências hormonais e nutricionais. Já mais sobre as glândulas, vamos falar sobre as glândulas especializadas nos animais domésticos, né? Voltando na parte de sexualidade, marcação de território, existem outras glândulas, que é a glândula perianais ou incutanais, que são glândulas sudoríparas. Essas glândulas, elas também são para marcação de territorial, assim como a glândula caudal em cães machos e selvagem. Já perceberam que eles ficam um tirando o focinho do outro? Isso também é marcação de território, que eles liberam a glândula para falar, opa, então, conhecer a identidade.
E vamos falar sobre pelos, né? Pelos são crescimentos da epiderme formada por células queratinalizadas que estão na superfície da derme. Tem a origem de folículos pilosos. Então, existem vários tipos de pelo. Vamos falar de algum que é o revestimento, que são pelos mais rígidos que conferem a cobertura. Gato, cachorro, eles têm esse pelo mais firme. Lanoso, que são de ovelhas, né, pelos ondulados, finos, que fornecem subcobertura. E os táteis, que são pelos mais grossos de destruição restrita, que estão associados a receptores táteis, como os cílios, como o bigodinho, eles são receptores táteis. Falamos sobre a pele e agora vamos aos seus anexos. Os anexos da pele, né, por exemplo, que vou falar sobre unhas, né, unhas, garras e cascos, mas tem chifre, penas, tem outros anexos, que servem como proteção, né, dos tecidos subjacentes. As unhas, por exemplo, e as garras são para agarrar objetos, alimentos, algumas são curvas, né, e bem afiadas de algumas espécies, outros são mais grossos, que servem para caçar, para capturar. E os cascos, que são revestidos pela córnea, né, da extremidade distal de cada membro, né, longe dos membros, que serve como proteção. E a ferradura, que serve como tração das patas, né, tração das 4 rodas. E reduz o impacto torácico do pélvico, né, então por isso que precisa da ferradura que ela vai reduzir. Coxim, que são essas mofadinhas, né, também chamadas mofadinhas, que são acúmulos de tecidos adiposos forrados por blabra queratinizada, que serve também como amortecimento e amortecedor. Após toda essa parte que conversamos, vamos na parte de examinando a pele, né? Então, para a gente saber qual é o tipo de enfermidade, se essa enfermidade é uma enfermidade tópica, né? Se é somente a pele, ou se é algo sistêmico, alguma doença primária que está causando lesões na pele, por exemplo, manchas, entre outras lesões, a gente tem que saber, conhecer qual é o tipo de pele, qual é o tipo de espécie e raça, porque cada espécie e raça tem a sua particularidade, sexo. Se o paciente está apresentando uma lesão cutânea, se tem a ver com o cio em caso de fêmea, tumores de mama que pode desencadear um aumento de volume, né? Fístula perianais em machos, tumores prostáticos, tudo interfere na parte de identificar a enfermidade do paciente. E a coloração do pelo também. Animais com pelo mais claros, animais brancos, né? Animais com coloração mais branca, com pouca pigmentação, podem desencadear doenças de pele como dermatite actínica, que é dermatite solar, como também tumores de pele, né? Câncer de pele. E para isso, precisa ter uma boa anamnese. O que é anamnese? É você conversar com o tutor, investigar, é um CSI, tentar investigar como tudo aconteceu. Primeiramente, a questão principal. Por que veio na clínica? Por que veio na urgência, por exemplo? Antecedentes, se ele já teve alguma outra enfermidade anteriormente. O início, se é algo agudo, se aconteceu agora, ou se é algo mais grave, mais crônico, que faz tempo, há 1 mês que está apresentando esse tipo de lesão. O ambiente, se ele vive dentro de um apartamento, num piso, ou se ele tem contato à rua com a grama, causando uma alergia a algo assim que pode prejudicar a pele do animal. E se tem outro animalzinho que estão manifestando o mesmo sinal clínico, outro contactante também. E falando em contactante, em pulga, essas coisas, vamos falar de prurido. Prurido é a sensação desagradável de se coçar, que se coça. Então, isso pode ser causado por um processo alérgico, ectoparasita, carrapato, pulga, ácaro, sarna, fungo, algum micrófilo canis, algum fungo que manifestou esse tipo de lesão. Comportamento. E as manchas que podemos ver, né, as manchas fásculas sanguíneas, são manchas de sangue, né, causada ou por um eritema, que é uma coloração avermelhada de vasodilatação, que volta à coloração normal por digitopressão. Eu não conseguia lembrar de eritema, gente. Eu não conseguia nem por reza braba lembrar de eritema quando eu estava em graduação, há 9 anos atrás.
Aí eu fiz um rap para tentar lembrar. Um rap que deu certo, viu, gente? O rap até hoje está na minha memória. Que era assim: eritema, vasodilatação, processo inflamatório que reage à digitação. E ficou. E eu nunca mais esqueci. É uma coisa boba, mas que serviu para mim. Cianose, que é um eritema mais arroxeado por congestão passiva ou venosa com diminuição da temperatura. Pus o animalzinho com uma língua roxa aí, mas é na pele que fica com cianose, né? A pele mais roxa, tá? Púrpura, que é a coloração avermelhada da pele decorrente de extravasamentos de hemácia na derme. Pode ser petequias, que são essas manchinhas vermelhas na orelha, por exemplo, tá vendo? São petequias, são bem pequenininhas. Ou equimose, que são púrpura maiores, né? São púrpura maiores, isso pode ocorrer também. Mas não tem aqui a equimose. Formação mais sólida também, resultam em processos inflamatórios infecciosos, como também neoplásico, como tumor de mama, que são nódulos que formam, estão vendo? São nódulos sólidos, salientes, tá? Que pode ter diversos tamanhos. Papiloma, esse paciente meu, ele apresentou na boca papiloma vírus, são um processo de verrugosidade, né? Que são lesões sólidas, cinzentadas, e que pode apresentar por alteração imunológica, tá? E pápula, que são parecendo uns cravos nessa vermelhidão. Pápulas são lesões sólidas também e elevada, tem aumento de volume. Cistos são formação elevada com cavidade fechada, envolta por epitélio, diferente de abscesso, que são formações encapsuladas, mas que contêm líquido purulento. E o flegmão, que é aumento de volume flutuante, não encapsulado, que tem esse líquido purulento, que pode ser o local quente e também ter muita dor. Flegmão. E hematoma, que são derramamento de sangue na pele ou no tecido subjacente, causada por trauma, lesão, chute, ou ele rompeu algum órgão, né? Alguma coisa aconteceu com ele, até neoplasia, né? Interna que acabou se rompendo também. Então pode formar esses hematomas. Quando castra também, quando castra o animalzinho, quando você tira da bolsa escrotal o escroto, a bolsa escrotal o testículo, aí você pode ter um hematoma também incisional, tá? E ainda sobre alterações de espessura, a hiperqueratose, lembra que eu falei da hiperqueratose em relação da sinomose? Que a hiperqueratose é comum, que é aumento de espessura depressível, que é aumento da córnea áspera, né? E da coloração acinzentada, tem tanto no nariz quanto também nos coxins, tá? Hiperqueratose na almofadinha. E o edema, que é o edema de face, esse inchaço que tem devido ao extravasamento do plasma na derme. Esse inchaço pode ocorrer por N fatores, mas para saber se realmente é um edema, não é um abscesso ou nenhuma lesão, a gente faz o teste de Godet, que o teste de Godet a gente pressiona um dígito e aí fica a marca do dígito, praticamente isso, tá vendo? Fica a marca do dígito. Então, para ver o porquê que tem esse edema no membro, edema da face, nesse caso foi uma picada de abelha. E o veterinário, após a gente fazer toda a inspeção, né? E vamos começar a investigar qual é a enfermidade do paciente. Como que a gente faz essa investigação? Para saber se esse paciente tem um problema hormonal, metabólico, endócrino, se ele tem um problema congênito, se ele apresenta uma enfermidade por déficit de coagulação sanguínea, uma hemoparasitose. Precisamos de exames de sangue, exames bioquímicos, exames de imagem, caso necessário, o animal foi atropelado, está apresentando um hematoma na região abdominal, precisa de um ultrassom, a gente faz um ultrassom, precisa de um raio-x, ou exames dermatológicos, exames micológicos, que é raspado de pele, cultura fúngica, bacteroscópico e a biópsia, que a gente pegar um pequeno fragmento ou com margem, né, ou sem margem, encaminhar para análise, né, histopatológico, para saber se é um câncer, um tumor, se é um cisto. E testes da fita adesiva, que põe uma fita adesiva na onde tem a lesão e põe na lâmina
para saber se tem algum ácaro naquele local, né? E a citologia, porque a citologia também é o teste mais rápido, o exame mais rápido, para saber qual é o tipo de patologia também. E para isso, por que a gente fala do auxiliar? O auxiliar vai estar auxiliando a fazer alguns exames, como coleta de exame de sangue, como raspado de pele, auxiliar na hora de fazer um ultrassom, ou seja, na parte cirúrgica, na parte da biópsia, ajudar na parte de asepsia do animal. Então, é muito importante saber um pouco do que se trata e a técnica que faz esse exame. Após os resultados dos exames, aí precisa agora determinar o diagnóstico que teve do paciente, para interpor a terapia mais adequada para esse animal, que é um objetivo final de qualquer ramo da nossa medicina, né? Então, para isso a gente precisa ter todos esses cuidados. Temos que saber semiologia, fisiologia, saber como funciona, quais as lesões, como que é a característica de cada lesão, porque é bem amplo a parte de dermato, né, na parte da pele. A pele em si, por ser o maior órgão, né, tem várias outras alterações que a gente não passou para vocês, mas é bom estudar um pouco sobre a semiologia, sobre as técnicas que fazem os exames também, a fim de fazer sempre com melhor perfeição, né, e tudo que a gente faz, e como até mesmo a aula online que estamos fazendo nesse momento difícil, é tudo por eles. Então, a gente está fazendo tudo por ele para formar pessoas capacitadas, profissionais capacitados para conseguir auxiliar e futuramente ser nossos colegas veterinários. Então, é tudo por eles. Não importa a raça, não importa do que for, a gente faz por eles para sempre fazer com maior perfeição, tá bom? Gente, espero que tenha gostado da aula de tegumento. Logo mais vai mais uma aula para vocês, tá? Ainda hoje. Estudem bastante. Logo depois a gente vai, quando vocês estiverem presentes, vou mandar para vocês a parte escrita também, para vocês porem no fichário, tá? E qualquer dúvida, se eu falei muito rápido, se teve alguma coisa que vocês entenderam, ou eu falei alguma abobrinha, pode me chamar em inbox ou no grupo mesmo, a gente discutir o caso, eu estou à disposição de vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e sucesso!